aí, nobres inscritos do Central HQs, mais um vídeo de reviews para vocês. Vamos falar primeiro do material da Mitos Editora e depois de dois quadrinhos independentes. Sim, quadrinhos independentes do Central HQs aqui, apoiando os escritores e desenhistas nacionais. Vamos começar então por esse material, lançamento da editora Mitos, ao preço de R$ 16,40, com 100 páginas. Formato tão grande, eu particularmente não gosto desse tipo de formato porque ele fica muito molenga. Se fosse capa dura ainda, não que esse material merecia uma capa dura, mas olha, ele fica muito molengo, não me atrai esse tipo de álbum em formatão, fica desengonçado. Ele é escrito pelo Mark Millar e pelo Keck W e desenhado pelo Chris Weston. É uma história dividida em duas partes, uma escrita pelo Mark Millar e a outra pelo Keck W, cara. Tá, eu não sei como é que pronuncia esse nome aqui, mas enfim. Essa primeira história, a gente tem o Mark Millar ainda início de carreira, ok? Ele não tinha escrito Supremos, nem criou o Millar World, nem nada disso. Mas a gente já vê umas características dele no sentido de explorar bastante a violência, aquele universo turbulento, como a gente costuma ver nos materiais dele. A história em si trata desse personagem que é o Kenon Law. Ele é o líder da patrulha paroquial. Ele tem um estilo bem Juiz Dredd, ele seria praticamente um Juiz Dredd de batina, vamos dizer assim. Apesar de não usar uma batina, ele seria um Juiz Dredd das cruzadas. E aqui é remetido a um universo steampunk. O que é o steampunk? O steampunk são histórias ambientadas no passado, onde os personagens eles têm acesso à ciência, às modernidades da ciência. Então a gente vê algumas coisas, por exemplo, um avião a vapor, um computador de madeira. Então a gente tem essas relações do passado com o presente, como se tivesse a ciência chegado antes ao passado. A gente viu muito isso também em Liga Extraordinária, do Alan Moore. Ele tem essa exploração do steampunk aí, que são os pessoal das antigas aí com acesso a materiais da ciência moderna, artefatos da ciência moderna. Os desenhos são muito, mas muito bons, cara. Olha, dá uma ideia aqui. Eu adorei a arte desse Chris Weston. Olha aqui que bacana. O Kenon Law ele tem todos os trejeitos do Juiz Dredd. Aqui, esse começo aqui, é o começo da história, então não vai ser nenhum spoiler. A gente tem a morte do Holmes e do professor Moriarty. Sim, o Sherlock Holmes, exatamente esse personagem. Inclusive são colocados outros personagens como Sigmund Freud, Albert Einstein, citações a Júlio Verne. E esses dois personagens que estão mortos aqui, eles vão investigar e eles vão chegar à conclusão que eles se mataram porque eles querem buscar respostas do Criador. Lembra até um pouco Preacher, mas eu achei literalmente essa ideia muito genial, no sentido dos personagens. Deus não está aparecendo para resolver a porcaria da situação que está acontecendo aqui, que eu vou deixar vocês entenderem, não vou falar. E então Deus não aparece e eles falam, cara, nada melhor que colocar o Sherlock Holmes, o maior detetive de todos os tempos, atrás do Criador para que ele resolva toda a situação. Então é muito bacana e obviamente eles morrendo eles vão ter uma certa surpresinha do que eles vão encontrar. E o Kenon Law também chega onde eles estão, mas aí vocês vão ter que ler a história, basicamente essa sinopse, e vão também se degladiar com quem está sentado no trono do Criador ali. É uma história que eu acho que tem essa ideia bem legal, essa ideia bem bacana. Deixa eu mostrar outras coisas aqui pra vocês. Mas é que eu não posso mostrar aqui. Pera aí, galera. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Mais arte pra vocês, pra não colocar spoilers aqui. Então a gente tem basicamente essa ideia, essa sinopse dessa HQ aqui. Só que a gente não se engane, porque a primeira parte é escrita somente pelo Mark Millar e a segunda não tem nada a ver com ele. É escrita por esse Keck W aqui, que eu não sei qual é a pronúncia correta. A gente tem uma continuação também direta dessa história, do Kenon Law também, vamos dizer assim, sendo explorado o passado dele. Os personagens apresentados nessa primeira parte pelo Mark Millar, eles são bem desenvolvidos nessa segunda parte, mas eu acho que apesar desse mote que eu achei bem genial, assim, apesar de lembrar um pouco Preacher, da busca, né, do pastor encontrar Deus e que ele responda por toda a zona que está na Terra, ser um pouco similar, eu acho que poderia ser um
pouquinho melhor desenvolvido aí. Mas eu acho que esse material vale a pena, por quê? Porque é uma publicação de arco fechado, eu não tenho o costume de comprar Juiz Dredd Apresenta. Então, como ele é um arco fechado, eu acho que vale muito a pena. Tem desenhos fuderosos desse Chris Weston, que eu não conhecia, e os roteiros sempre legais do Mark Millar e desse Keck W aqui. Então, galera, que nota que eu dou para essa HQ? Eu dou uma nota 7,5. Eu recomendo a compra. Se você tiver o dinheiro sobrando, não é uma coisa indispensável, mas vale a compra sim. Então, galera, eu vou apresentar para vocês esse material independente, que é um fanzine que foi mandado para mim pelo Arthur Cordeiro. Eu não sei, eu não vi o nome dele aqui nos créditos, porque aqui está o ABC, o Pato Vargas, o Rodrigo Nemo, o Tito Camelo, participação de Wagner Francisco. Mas enfim, vou comentar aqui. Primeiro, antes de eu comentar em si essa HQ, esse fanzine, eu vou falar um pouco sobre os fanzines. Os fanzines são publicações praticamente caseiras das pessoas, apesar de que esse aqui já tem uma produção bem mais elevada. Uma capa, acho que até meio envernizada, aqui é uma cartonada essa capa, não é um papel jornal, inclusive aqui, eu acho que é papel offset, não tenho certeza, tá? Eu posso estar falando besteira, mas é um material que tem uma qualidade até superior a muitos fanzines que a gente vê por aí. Aí a galera fala, cara, mas fanzine, cara, fanzine o cara tá ali fazendo coisa em casa. Galera, você acha que os autores aqui no Brasil, Danilo Beirute, o Vitor Cafage, essas galeras começaram aonde, cara? Esses caras tinham fanzine, cara. Os caras começaram por aqui. Isso aqui é uma grande porta de entrada para autores nacionais. Então você aí que tem um sonho de se tornar um grande quadrinista, cara, é por isso aqui que você começa. E eu vou falar com relação às histórias. Eu sempre deixei claro quando o Arthur Cordeiro ficou de me enviar esse material, eu falei, Arthur, eu vou fazer um review honesto e sincero, cara. Imparcial. Não é porque você está me mandando material que eu vou falar, olha, cara, isso aqui é sensacional, a melhor coisa é o Watchmen dos fanzines e nem nada disso. Então, eu até deixo a dica para vocês aí, eventuais artistas independentes, quadrinistas independentes, se quiserem me mandar material, bacana, cara, bacana. Mas vai sofrer uma análise de review, ok? E talvez até uma análise um pouco mais crítica do que costumeiramente eu costumo fazer. Não por pegar no pé e tudo mais, mas é porque realmente para dar um feedback legal para vocês. Mas, cara, a impressão é muito boa desse fanzine que me foi cedido aqui para fazer esse review pelo Arthur Cordeiro. Primeiramente por essa capa. Olha só, bom, quem é fã de rock, e nem quem é fã de rock, cara, duvido que vocês não viram essa capa num encarte de CD. Abbey Road dos Beatles, cara, muito criativo e um desenho bem legal e bem bacana. A gente tem aqui praticamente 4 histórias, eu até deixei aqui anotada, que é 70 American Love Story, Custo Brasil, Mamãe, A Hora e a Vez de Carlinhos do Financeiro. São 4 histórias que elas são basicamente independentes, são 4 histórias que podem ser lidas sem uma precisar da outra. No entanto, tem várias referências de uma história na outra. Eu já tinha sacado algumas referências, como a própria capa aqui dos Beatles, e já achei que ia ter alguma referência, que capa é capa, com relação aos próprios Beatles. E saquei antes do Arthur Cordeiro até me mandar algumas referências. Depois ele falou, Fernando, vê se você conseguiu achar essas referências e tal. Eu achei boa parte, antes dele ter me passado essas referências, eu já tinha achado, porque como eu vi essa capa, eu falei, deve ter alguma coisa atrelada aos Beatles. Eu vi o nome de música dos Beatles perdidas aqui, só que algumas outras coisas realmente eu não me atentei. Tem alguns personagens que estão numa história e fazem uma curta participação em outras. Então, na verdade, de histórias independentes, elas se tornam uma história única, se você for analisar com a participação desses personagens em cada uma dessas histórias. Os roteiros são muito legais, são roteiros simples, mas de qualidade. Me surpreendeu isso, porque alguns fanzines, que eu já li alguns fanzines, eles são bem infantis. E eu achei bacana que, olha a dedicatória que teve aqui, a arte de todas as histórias, principalmente dessa primeira, que me chamou bastante atenção, que, ao meu ver, usou mais de cenas de ação, o que, queira ou não, faz com que o desenhista tenha um trabalho maior para fazer. Olha aqui que bacana. Olha que arte legal, cara.
é uma arte que não deixa dever nada para revistas em quadrinhos do universo tradicional. Eu realmente achei bem interessante essa história. Olha essa imagem aqui, que legal. Então a gente tem essas 4 histórias. Eu vou mostrar mais outra história aqui com desenhos muito legais. Nessa primeira aqui a gente tem um sequestro, depois a gente tem uma mãe parindo um filho no meio de um tiroteio dentro de um táxi, e as histórias estão todas bem interligadas, mas são da mesma forma, são independentes, mas interligadas. Eu vou mostrar mais arte. Essa aqui foi a arte que não me agradou, a arte de mamãe. Eu achei que teve excesso de rachuras nos desenhos. Alguns desenhos, algumas partes do corpo ficaram desproporcionais também. Eu achei que ficou devendo. Olha, essa imagem aqui, o personagem ficou um pouco torto. A história de mamãe eu achei boa, a história, o roteiro ficou boa, mas os desenhos eu achei que ficou devendo. Apesar de que, ó, pode ver quando ele para de usar rachuras, o desenho ele aumenta de nível. Eu achei que as rachuras sujaram demais a arte e não trouxe nenhum benefício para ela. Olha aqui, ele faz umas expressões legais, mas com relação às rachuras eu achei que ficou devendo. Aí tem algumas histórias curtas de uma página, como vocês viram aqui. Agora, o que me surpreendeu bastante foi essa arte do Tito Camelo com essa história do Wagner Francisco, que eu achei legal a história boa. E tem essa arte que eu achei bem interessante, as várias expressões que ele faz. Não é fácil. Eu desenho, eu pelo menos desenhava, não desenho mais, mas eu tinha costume de desenhar e não desenhava mal, tá? E eu sei o quão difícil que é você fazer um personagem com o mesmo rosto tendo várias expressões. E eu achei bem interessante a forma que ele conseguiu fazer. Olha que mais, ele fumando, ficou uma coisa bem bacana. E aqui a gente tem citações, obviamente, claras aqui. Isso aqui é Brainiac, o vilão do Superman. E a gente tem ainda essa última história também, que eu acho bem interessante, que é a Hora e Vez do Carlinhos do Financeiro. Tem uma arte legal, mas eu acho que teve alguns erros de proporção no desenho, sabe? Aqui ficou... Você vê essa primeira página, muito bacana, muito bem desenhada, bem legal, mas essa segunda aqui, ó, com o personagem aqui, eu acho que não ficou tão bem desenhado. Mas em termos gerais, a história ela tem bons desenhos. Eu gosto desse tipo de desenho aqui que traz um ar mais realista, apesar de que eu acho que deveria ter um pouco mais cuidado com relação à proporção. Então, galera, em termos de roteiro, eu acho que basicamente todas as histórias estão bem niveladas em roteiro. Eu coloco aí uma nota 7 de roteiro. A arte eu acho que varia bastante, dá uns loopings aí, mas essa primeira arte aqui eu dou pelo menos uma nota 7,5 para ela. Essa outra que eu falei das expressões desenhadas pelo Tito Camelo, eu dou uma nota 8 para esses desenhos dele aqui, eu achei realmente bem bacana. Então, galera, fica a dica para vocês aqui do fanzine. Eu vou deixar na descrição da página o link para vocês se interarem. Ele tem página no Facebook para vocês se interarem desse material. Então eu dou uma nota aqui para esse material, uma nota entre 7 e 7,5, ok? Eu fiz uma média desse material, entre 7 e 7,5. É um material legal, e vocês que querem ser quadrinistas, comecem lendo esse tipo de material. Eu sei que você também tem que ler outros tipos de materiais para servir de base, de influência para vocês, mas é por aqui que vocês começam. Pelo menos no Brasil, é por aqui que vocês começam. Então, quadrinistas, caso vocês queiram mandar quadrinhos para fazer reviews aqui, fiquem à vontade, basta entrar comigo ali pela página do Central HQs. Não é simplesmente o que eu vou ganhar gibis de graça e nem nada disso. Mas se vocês mandarem, será feito um review de bom grado aqui, mas um review imparcial, ok? E honesto. Então não pense que por estar me mandando que eu vou falar simplesmente bem da revista. De qualquer forma, fica a dica para vocês desse fanzine aqui. Vamos para o próximo material, que eu já fiz um anúncio dele de aquisições. Foi um material financiado por mim e por vários outros leitores. Urula, esse material do Clayton Ilocco. Vejam aqui este material dele, que tem uma dedicatória bacana. Vocês viram, eu já até comentei que tem ali o símbolo da editora Devaneio, me parece que é do Mustefaga, do Nerd Etc., é da editora dele. Mas quando eu financei pelo Catarse, ele não tinha
financiamento por parte de editora, nenhuma editora estava financiando. Eu acredito que tenha acontecido durante o processo ou posteriormente. A história em si, cara, eu só pelo visual do personagem, esse visual dele, olha aqui, vou mostrar a contracapa, esse visual dele, eu achei muito bacana, os desenhos do Clayton me chamaram muito a atenção. A história em si, eu acho que ele ainda precisa desenvolver um pouco mais os roteiros ali, trabalhar um pouco mais esses roteiros. Mas ainda assim eu achei de alta qualidade, eu achei que valeu eu financiar esse material, literalmente valeu mesmo. É um material bem acabado, como vocês viram no encadernado aqui, capa cartonada, eu acredito que seja offset aqui as páginas internas. A arte dele, cara, eu acho que é o que mais me chamou a atenção. Olha, cara, que bacana a arte desse cara. Dá uma olhada, olha isso, cara. É sensacional a arte dele, cara, é realmente foda. Eu acho a arte dele espetacular. Olha aqui, cara, mais coisas da arte dele. A gente tem aqui, em termos de roteiro, um personagem que me lembra, assim, um Prince of Persia misturado com Conan, sabe? Uma coisa mais, um pouco bárbaro, assim, ambientado num universo mais de fantasia, com aqueles reinos, né? Aquelas coisas mais fantasiosas, espada, magia, e essa parte me lembra um pouco aí de Prince of Persia com o Conan. Então eu acho que ficou bem legal essa mistura aí de personagens para criar esse Urula. Eu não sei se essa é a influência do Clayton Locke, eu estou falando o que me pareceu. Como eu falei, a arte é muito bacana, mas em algumas coisas ele comete alguns erros. Olha que bacana essa arte, cara. Ele comete alguns erros que eu acho que um artista não pode cometer, pelo menos numa publicação assim de um nível desse. Cara, é sério, a arte desse cara é foda. Eu pago pau pra esse tipo de arte aqui, eu achei sensacional. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que me incomodou para vocês entenderem do que eu tô falando. Olha, essa aqui é uma coisa que me incomodou. Olha esse desenho aqui, olha o tamanho da cabeça em relação ao corpo. Ficou muito desproporcional. E eu, queira ou não, com uma arte tão bela dessa, mas na maioria das páginas, ficar com uma desproporção tão grande assim. E não é exclusiva a essa parte aqui. Vocês vão ver em outras partes essa desproporção. A gente tem aqui um personagem que até quem me deu uma luz dele foi o Philip Peters. Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar esse personagem. Esse cara aqui, pelo menos o Felipe me falou. E realmente ele parece com o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Olha que bacana. E as expressões, eu acho bem bacana isso, que é o artista trabalhar bem com as expressões do personagem, sem modificar o rosto dele e tornar ele reconhecido. E como é um material em preto e branco, é muito mais complicado você fazer isso. Porque quando é colorido, você identifica o personagem pela roupa. E aqui ele literalmente consegue colocar características do personagem e expressões que deixam ele com o rosto original. Não ficar aquela mudança do rosto do personagem. Ó, aqui está um outro exemplo também de desproporção. Olha a cabeça dele com relação ao corpo. Cara, as histórias, então, como eu falei, é uma história de aventura. Aqui, ó, tem bastante cenas de ação que demonstra a qualidade do desenhista. O roteiro busca esse lado mais antigo, né, uma ambientação mais antiga, com ar de fantasia, de monstros, de feitiçaria, de magia, espada, os espadachins se enfrentando. E um personagem bem bacana, mas eu acho que ainda poderia ser um pouquinho melhor explorado o personagem. Eu espero realmente que tenha uma continuidade do Clayton, porque, cara, material de extrema qualidade esse aqui, em termos de arte e de produção. Então eu dou uma nota para esse material aqui, uma nota 8 para ele. Eu achei interessantíssimo, principalmente pela arte. Então, galera, é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um vídeo um pouco diferente do tradicional, tá fora do mainstream, mas que vale a pena vocês lerem porque é material de qualidade e é quase exclusivo esse material aqui. Esse material foram poucas pessoas que têm ele, apesar que a hora vai ser possível comprar pela editora Devaney. Então se você tiver curiosidade,
procura o Cleiton aí no Facebook, sei lá, e entre em contato com ele se vocês não souberem onde comprar, ou procure a editora Devaneio. Então, galerinha, é isso daí. Um abraço para todo mundo e até mais.